Eu sou a Milena Satiro e esse é o TEAR. Aqui nós criamos a teia para tecer o futuro. O TEAR é um sonho antigo de combinar experiências diferentes para inspirar a criação de um mundo melhor. Eu não sou eu sou você. Eu sou todos nós. Milhões nós somos, na verdade. E hoje eu convidei especialmente a querida Paula e o Júlio para fazer parte desse tecer. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou o Júlio, eu sou CEO da Kakuri e Headhunter há 20 anos. E fui convidado para ser mais um destes milhões pela Milena e vir aqui conversar com vocês e com essas duas belas mulheres sobre o que é que estamos fazendo com esse futuro da tecnologia. Então, dando continuidade, Milena, quem é você? Meu Deus do céu! Bom, eu sou uma eterna aprendiz. Eu amo genuinamente aprender. Sou super curiosa, indignada com as coisas. E a minha indignação, no meu ponto de vista, ela é muito positiva porque ela me faz fazer coisas diferentes. Ela me provoca, ela é provocativa. Eu sou uma mãe enlouquecida pelos meus filhos. Eu tenho duas crianças, o Luíde e a Maria Carolina, que são minha paixão. Eu amo o que eu faço, eu amo o meu negócio, eu amo correr, sou a louca da corrida, vou para qualquer lugar do mundo, estou sempre correndo. Gosto muito de pessoas responsáveis, pessoas verdadeiras. Tenho pouquíssimos amigos, graças a Deus, muito maravilhosos e maravilhosas. E eu amo a vida, assim, eu amo viver, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé, acredito muito em Deus, tenho meus mantras, minhas orações, minhas meditações. A fé, para mim, é o que me embasa para realizar coisas, inclusive nas horas difíceis, e entender a gratidão nas boas horas e também sobre todos os nossos processos. Então, eu tenho muita fé. É uma empreendedora maluquete, a fim de fazer coisas incríveis para o mundo, porque eu acredito que não é só a gente, né? Eu acredito que parte da gente para a gente poder fazer pelo outro e com o outro. Então, é essa a minha sensação, sabe? Contínua, assim. Muito bem. Paula, eu e todo mundo queremos saber quem é você. Então, pergunta difícil essa, né? A Milena falou tão bonito e assim, uma coisa que a gente teve uma conversa ou duas e já teve essa ligação, porque eu sou um pouco doida desse jeito. Eu sou essa pessoa empolgada, eu quero aprender, eu quero ensinar, eu estou constantemente buscando aprender novos conhecimentos e eu não gosto de guardar isso para mim, né? Por isso que eu falei, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, que eu querer falar, porque eu acho que cada pessoa, né, a gente é guardião de tanta informação, de tanta coisa bonita, é o que eu falo, não é nosso, não é o nosso ego, né? Isso, a gente foi enviado, também acredito muito em Deus, né? Então, eu acho que a gente tem uma missão. Você tem a sua missão do seu jeito, eu tenho a minha missão na minha, né, do meu jeito, que eu acho que para mim eu me enxergo muito isso, de passar essa informação. Eu quero ajudar a pessoa a melhorar o dia a dia dela, porque ela desligou o celular, porque ela ouviu falar isso. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, eu gosto de estar ali, de estender a mão para as pessoas, porque eu sinto que isso é um pouco uma missão, eu represento, eu tenho essa informação que Deus me deu esse dom de poder aprender tanto e gostar de estudar, porque não é todo mundo, porque, gente, eu vou falar um negócio, eu estudo, viu? Eu estudo muito, né? Muita neurociência, muita inteligência artificial, por quê? Porque eu quero ajudar, qual que é o objetivo disso? Eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes, a terem uma vida mais tranquila, mais fácil, a poder realizar coisas que às vezes elas acham que elas não conseguem. E quando você passa um conhecimento e você mostra para a pessoa, olha aqui, você é capaz. Você só precisa mudar isso aqui, mudar isso ali. Mas está dentro de você, todo mundo, o cérebro de todo mundo é igual. Tá? A gente só precisa buscar desenvolver de acordo com as nossas necessidades, com o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que eu sou essa pessoa também. Tenho um filho lindo, né? Meu sobrenome estranho é Tempelaars, porque meu esposo ele é holandês, né? Meu filho nasceu na Holanda.
Também sou apaixonada por eles, por minha família, meus avós. Meu avô tá com quase 100 anos, 97 anos. Que Coisa lindo. mais linda, o casal mais lindo que eu já vi, um exemplo. Olha uma coisa, o meu avô, ele nunca dorme sem falar eu te amo pra minha avó. Ai, meu Deus, Com 97 que anos e amor. ela com 94. Que lindo. A gente precisa Sabe? de mais disso, né? A gente precisa de mais disso. Então, assim, eu fui criada numa família de muito amor, de muita fé em Deus. E eu acho que isso me trouxe hoje a entender essa minha missão. Que eu tô aqui para passar isso. Isso não é meu. Isso vem lá de cima. E isso vem para mim, para que eu possa trazer para várias outras pessoas. E que da minha maneira, e na minha humildade, do jeito que eu consigo, tentar fazer um mundo melhor aqui. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que o mundo ficou melhor para todo mundo, né? Que lindo. Paula, deixa eu te falar. A história da Milena e da Uni que eu conheço há muito tempo. E ela sempre falou que ela queria que a roupa servisse como uma ferramenta de transformação das vidas. Agora que você fala de neurociência, agora que você fala de novas tecnologias, de inteligência artificial, você acha possível haver um tipo de casamento em que realmente essas tecnologias melhorem o que as pessoas sentem, que elas se sentem mais otimistas, com mais autoestima? Você acha que existe esse espaço? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala não só da neurociência, né? Vou falar sempre juntando as duas coisas, né? A neurociência, sempre quando você entende melhor como você funciona, como seu cérebro funciona, você consegue, vamos dizer assim, se programar para você se sentir bem. E uma vez você se conhece, você vai se sentir bem, porque nós somos perfeitos. E se você para pensar, se você se conhece nesse nível mais profundo de entender como que é você, como que é seu cérebro, o que você tem que fazer para que você se sinta bem quando você acorda de manhã? O que você tem que fazer durante o seu dia a dia, nas suas relações interpessoais? Né? Então, esse conhecimento leva a gente para muito lugar e a tecnologia vem para agregar, para te ajudar. Então, aí eu tenho uma dúvida, né? Assim, bom, eu sou CEO da Única, como eu falei, fundadora, então eu faço roupa há muitos anos já. E o meu grande despertar de propósito mesmo foi quando eu consegui entender, por percepção, né, de tanto tempo fazendo, né, e olhando genuinamente para as pessoas, que quando elas vestem uma roupa que faz com que elas se sintam incluídas, bem, bonitas, que elas percebam na pele o bem-estar por um tecido melhor, por um corte melhor, elas realmente se sobressaem, né, em relação às outras. Isso eu chamo do wellness, né, do bem-estar, né, da autoestima que a gente tanto precisa para encarar os nossos dias de trabalho. E o que eu gostaria de saber, Paula, é assim, que foi uma dificuldade até hoje, a gente tem muita coisa para fazer juntas, né? Esse é só o comecinho, né, de um montão de coisa bacana que a gente quer fazer para o mundo. Como é que a gente consegue, né, medir isso hoje, né? Estou falando aqui, obviamente, de uma questão que é minha, do meu negócio, mas para outros negócios que circulam por aí, como que a gente consegue medir a percepção humana? Então, hoje em dia, nós temos tecnologias, né? Grandes empresas já utilizam neurociência, porque a neurociência agora tem um hype, está na moda. Tem muita gente que bota cérebro na frase, acha que está falando de neurociência, e não é bem assim. Para você falar de neurociência, você tem que entender, você tem que ter os equipamentos para você medir, por exemplo. Não adianta falar, eu vou olhar todo mundo, vou fazer, não sei o que lá. Não. Para você medir, para você conseguir realmente entender percepções, reações cerebrais a determinados estímulos, que seria, por exemplo, a pessoa vestindo a roupa, uma propaganda, você precisa de equipamentos, né? Então, normalmente a gente usa, por exemplo, rastreamento ocular e eletroencefalograma, sincronizados, e aí eu sei o que a pessoa está vendo e qual que é a reação emocional e cognitiva que ela tem. Né? E tem outras maneiras também, mas... Pelo que eu estou entendendo, então, assim, eu ao vestir uma roupa que eu gosto mais, ou eu tomar lá um gole da minha bebida preferida, isso faz com que o meu cérebro tenha reações que vocês conseguem observar. Sim, com certeza. A gente consegue entender ativações cerebrais que estão relacionadas, por exemplo, a motivações, a valências emocionais positivas e negativas, de acordo com a situação que está acontecendo, né? Que é super importante. Quando a gente fala de emoção, por exemplo, né, o pessoal fala, a emoção é positiva ou negativa. Não, a emoção, ela sempre é positiva. Por quê? Porque ela mostra para o nosso cérebro que está uma coisa importante acontecendo. Tá? Então, assim, e a gente mede essa valência da emoção. A quantidade de emoção e a valência, se ela é positiva ou negativa, mas a emoção ela é importante porque você precisa dela para o seu cérebro falar, opa, ou tem uma coisa muito boa, ou tem uma coisa muito ruim. Eu fico aqui pensando nesse mundo em transformação todo que a gente passou nos últimos anos, né? Eu acho que a experiência da pandemia
ela foi muito importante para as pessoas, primeiro, se desconfigurarem para se reconfigurar. Né? A gente teve aquele momento muito estranho de todo mundo trancado dentro de casa, que tudo virou online. Agora a gente vive uma volta de modelos híbridos e as coisas não são mais online, mas são físicas, e isso virou um problema para muita gente. Eu que me relaciono com muitos negócios diferentes, percebo muito isso. E pensando em negócios como uma maneira geral, Paula, para mim tem uma coisa muito clara, assim, que se a gente tem, né, equipes mais felizes, pessoas mais felizes trabalhando conosco, naturalmente a gente deve ter clientes mais felizes e melhores resultados. Se você pudesse me falar assim, em termos de algumas aplicações práticas em negócios da neurociência e da inteligência artificial, você tem alguns exemplos para nos dar? É uma combinação, né? Dá para usar as duas coisas, tá? Dá para usar separadamente, acontece. Tanto a neurociência como a inteligência artificial não é nada muito novo. A gente acha que porque as pessoas tá viralizando agora, mas tudo isso é um estudo. A neurociência como ciência, ela é relativamente nova, mas assim, não é também de ontem. Né? Então, assim, dá para aplicar em muitas coisas. Se você fala de neurociência, quando a gente está falando, por exemplo, disso que você falou, de uma equipe, toda a parte do negócio do consumidor. Quando você tem uma equipe feliz, essa equipe vai entregar melhor para o seu cliente, né? E a neurociência, então, você pode usar, por exemplo, de duas maneiras diferentes. Você pode testar. Qual que é a melhor maneira do líder engajar os seus funcionários? Qual que é o melhor tipo de comunicação que as pessoas devem ter? Quer usar equipamento e entender? Então, o que você faz? Você pega as pessoas com equipamento durante uma reunião ou durante uma comunicação importante e você vai medir as reações emocionais cognitivas delas. Milissegundo a milissegundo. Então, você sabe se de repente uma palavra que você falou, essa aqui não é legal. Obviamente, você precisa de uma amostragem para que isso seja um resultado preditivo. Tá? Agora, você pode usar teoria. Tem muita teoria. Claro, eu preciso ter cuidado, porque tem muita gente falando besteira por aí, porque como é o hype... Pois é, né? Exatamente. Que acho que foi muito considerando o que você falou, a gente nasceu falando disso, né, nós duas, quando a gente começou a conversar, né? Do quanto a gente gosta, né, de papos genuínos, né? Do quanto a gente gosta de ações genuínas, porque a gente acredita que é dessa maneira que a gente consegue efetivamente transformar o mundo. Né? A gente tem que partir de coisas embasadas cientificamente, né? De coisas que realmente são comprovadas, né? Sim, não acho que não dá para banalizar, né? E assim, eu acho que hoje em dia a gente está numa construção tão nova, né? Em relação à mídia social, em relação a todos os jeitos novos da gente viver, né? Pós-pandemia, inclusive, como você bem trouxe. Então, como é que você consegue, daí, né, dentro disso, que eu acho que você entrar nesse assunto, se diferenciar? Como é que a gente diferencia, né? Porque é difícil, né? Eu falo até por mim, porque eu aqui dentro do meu negócio tenho várias questões que, inclusive de pessoas, né? Como é que eu faço para as pessoas que estão aqui se sentirem melhores, se sentirem mais felizes? Né? É difícil a gente medir isso, né? Eu acho que é um grande desafio para todo mundo, para todo empresário, para toda empresa. Como é que você propõe que a gente não misture todo mundo na mesma cestinha? Então, na verdade, uma coisa que é super importante, é assim, como tem muita gente falando besteira, o que é importante? É você tenta escutar um pouquinho mais do que essa pessoa está falando. Tá? Uma coisa que é importante, que tem muita gente falando besteira, é o tal do cérebro trino. Cérebro reptiliano, tudo isso daí, gente, são teorias lá de trás, que hoje a gente já sabe que não funciona assim. Então, falou cérebro trino, sai correndo, que não é isso. Falou que lado esquerdo é uma coisa, lado direito é outra coisa, sai correndo. Então, vocês têm que prestar bastante atenção na fala, tá? Além disso, a pessoa, quando ela trabalha sério com neurociência, é o que eu falei antes, né? Ela tem que saber o que é um eletroencefalograma. Ela tem que saber o que é uma ressonância magnética funcional. Por quê? Porque são os instrumentos que a gente usa para monitorar o cérebro. Né? E eu já vi, parece mentira, mas não é, eu já vi pessoa falando que vem de neurociência, fala, mas você já usou eletroencefalograma para fazer não sei o quê? E a pessoa, oi? Hã? O que é isso? Não, de verdade, sabe? Eu falei assim, mas né, você fica até sem graça, vergonha alheia, vou falar o quê? Né? Então, assim, é importante prestar atenção nesses pequenos detalhes e ver se a pessoa realmente, se ela tem um embasamento científico, ou se ela só lê um livro, botou o cérebro na frase e falou que ela é neurocientista. Eu tô chocado aqui com uma coisa que eu preciso que você me explique mais, e para todo mundo que está vendo a gente. A minha vida inteira eu dividi o meu cérebro em direito e esquerdo, e eu achava que eu estava super na moda.
Me explica sobre isso. Não existe essa teoria? Não, isso daí não tem nada a ver. O nosso cérebro, ele assim, ele não é tão especializado quanto as pessoas pensam. Não é assim, uma parte faz isso, outra parte faz aquilo, tá? A parte mais especializada do nosso cérebro, a parte aqui de trás, que é o lobo occipital, que está relacionada à visão, que é a parte que a gente conhece mais, porque ainda tem muitos mistérios no cérebro, a gente não sabe. E quando a gente fala de direita ou esquerda, assim, realmente não tem nada a ver. Tem algumas coisas que o lado esquerdo faz mais do que o direito. Mas o nosso cérebro são redes neurais, são redes que estão interconectadas. Então, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de frente para trás. Não tem isso, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? O que são caminhos que são percorridos de um neurônio para outro, que estão para todos os lados. Né? Então, assim, não tem isso. Esquerda é uma coisa. Aqui tem alguns lados que são mais especializados. Alguma coisa o pessoal começou a falar que esse lado é isso, esse lado é aquilo. Mas isso, hoje a gente já sabe que não é assim. Desmoronou. Tudo que eu imaginei que eu sabia dessa parte, dessa divisão. Mas é por isso que é importante, né, o conhecimento. Sim. Né, essa troca, né? Porque às vezes a gente vai repetindo, né? Coisas que a gente escutou, até que a gente leu. E o que me veio na cabeça, assim, você falou bem, né? Sobre esta divisão. Mas não faz sentido dividir, né? A gente tem que multiplicar. Sim. Sim. Estamos aqui para isso, né? Inclusive. A ideia é essa. Né? Milena, dado isso tudo, né, que a Paula já trouxe, e tudo que você acredita também sobre a roupa e o bem-estar das pessoas, como é que você acredita que teria espaço numa empresa como a Única para empregar isso? Em quais aspectos? O primeiro foi o que a gente conversou e nós estamos, né? É o gerúndio bom, né? Quando está fazendo uma coisa importante, esse é o gerúndio bom. Para realmente a gente testar mesmo, né? Quando a pessoa está com uma roupa, vou usar o termo, né, que a maioria das pessoas conhece, que é uniforme, está com uniforme, que tem um tecido ruim, que a pessoa não se sente bem, né, que é isso que eu falo já há anos, né, o quanto que a gente precisa evidenciar as pessoas, o quanto a gente precisa contribuir para que a pessoa realmente possa se sentir bem, né, e a roupa é parte integrante desse lugar. Então, o meu maior sonho é realmente quando a gente tiver o resultado do estudo que a gente está fazendo para entender, né, o quanto a roupa, daí eu não vou falar só da minha empresa, mas eu vou falar como um todo, né, porque quando a gente pensa no setor, né, a gente está falando do vestir, né, e o quão importante é vestir, né, ninguém sai sem roupa por aí, né, então quanto isso representa na vida de uma pessoa, que daí vai além do que só a minha empresa, né? Então, é esse lugar que a gente quer chegar, né? Dessa percepção, dessa sensibilidade, para realmente poder encorajar, né? Mais pessoas a usarem roupas melhores, encorajar as empresas a vestirem seus colaboradores com roupas melhores. Então, esse é o principal ponto, né? Que eu acredito que eu quero muito fazer, e que isso conectou nós duas quando ela disse para mim, não, pera, a gente consegue. Eu falei, é agora já. Né? Isso foi uma coisa. E a outra foi como você trouxe, que eu também achei genial, de medir clima mesmo, né? Então, o que as pessoas estão sentindo dentro da empresa, como é que está essa cultura organizacional, né? Se elas gostam, o que elas não gostam, ou como é que a gente consegue fazer esse jogo das cadeiras, né? Pensando em squads até mesmo, e trabalhar dessa maneira que as pessoas possam estar num lugar que elas se sentem mais confortáveis, né? Porque a gente sabe, né, que hoje as coisas estão tão diferentes, né? Mudou tanto. E qual é o meu papel, né? Cada vez mais a gente é múltiplo, né? E ajudar mesmo, até essa geração Z, né, assim, puxa, o que eu gosto, né, onde é que eu me dou bem? Imagino que você tenha boas coisas para falar sobre isso também, né? Sim, e assim, na verdade, só ouvindo essa fala, já estava aqui meu cérebro, dá para fazer isso, dá para fazer, né, que dá para fazer um monte de coisa, porque você começou, por exemplo, de como a pessoa se sente quando ela veste aquilo, mas só daí já dá para começar com duas coisas, como que a pessoa se sente, então quem está utilizando o equipamento é ela, a gente vai medir a pessoa, mas também tem a opção, vamos medir quem está vendo a pessoa com aquele uniforme. Olha, e aí depois você, causa. entendeu? E depois você mostrar para essa pessoa que quando ela está com aquele uniforme, ela se sente melhor e ela é percebida melhor pela outra pessoa, né? Porque tem a questão da empatia, tem a questão, né? Não sei se já ouviram falar dos neurônios espelho, né? Tem a questão da gente sempre estar tentando entender o outro. A gente tem uma parte do nosso cérebro que está lá para processar, para tentar entender
e responder, a gente fica tentando adivinhar o que o outro está falando, né? Eu acabei de fazer isso com você estava falando, e eu já estava pensando aqui em outra coisa, a gente tenta se ligar no cérebro. Então, assim, quando a gente vê, quando a gente consegue, você consegue mostrar, por exemplo, para a pessoa, que quando ela se veste de né, melhor, não só ela se sente bem, mas ela é percebida de outra maneira, Nossa, ela vai dar mais valor a isso. maravilhoso. Né? E aí, a parte do clima, enfim, a gente pode ficar 3 dias aqui falando. E o que me veio agora na cabeça, eu vi desses dias aí mesmo, um chefe de cozinha famoso, falando sobre o se vestir adequadamente em cada lugar que você vai. Né? Então, já numa prova dessa, né, a gente consegue, as pessoas... Porque, assim, uma coisa que eu percebi de tanto tempo de trabalho, junto com pessoas, eu amo pessoas, eu sou louca em pessoas, entender comportamento, né? Por isso que eu acho que a gente se conectou tanto. Como é que você sabe como se portar? Como é que você sabe, olha, se comporta, menina, o que é isso? O que é se portar? Então, o que é vestir uma roupa adequada para um restaurante? Né? Muitas pessoas não fazem a mínima ideia. E não é uma questão de não querer, muitas vezes. É de não ser orientada para. Sim. Então, eu acho que o nosso papel aqui, né, e sempre olhando para o coletivo, é como é que a gente consegue cada vez mais, através dessas ferramentas maravilhosas, né, atuar fortemente para contribuir de fato com a sociedade. Né? Não engessar, não definir padrões, não é essa a ideia, mas esclarecer muita coisa. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com muitas mulheres, né, em pesquisas que eu fiz, tanto profissionais da beleza quanto profissionais do lar e pessoas, né, que trabalham em empresas e que usam as roupas e tal. E eu escutei muitas vezes elas dizendo assim, sobre o se comportar, ela não se comporta bem. E a menina me falou que ela foi o caminho inteiro de volta pensando o que seria ela se comportar bem. Através dessas ferramentas todas e dessa tecnologia que a gente está aqui falando, Paula, você acha que a gente consegue, especialmente pensando em educação, ter um grau maior de personalização de método de aprendizado? Que uma pessoa aprenda de um jeito que faz mais sentido para ela e outra de outro jeito que faça mais sentido para ela também? Totalmente. Assim, por isso que eu me apaixonei por neurociência, porque neurociência, gente, ela serve para tudo. Né? Se você pensar, ela serve para você entender como que a gente é, como que o ser humano é, como é que ele se comporta e por que ele se comporta dessa maneira. Tá? Nós já fizemos estudos exatamente nesse sentido. Tá? Pessoa dando aula lá de física quântica, naquele negócio mega complicado, o pessoal que estava assistindo com os equipamentos, então a gente conseguiu mapear exatamente, olha, quando você fala isso aqui, a pessoa não entendeu nada, simplifica. Quando você fala isso, quando você dá exemplos, a motivação foi lá em cima, a pessoa está entendendo, ela vai prestar mais atenção. Então, a gente consegue medir engajamento, a gente consegue medir distração. Né? Eu trabalho também com neurociência aplicada à educação, então a gente consegue realmente qual que é a melhor maneira da pessoa ensinar e qual que é a melhor maneira dos outros aprenderem. Né? Porque eu tive uma curiosidade agora. Das práticas, né? E falando um pouco da prática. Dá um exemplo para a gente, assim, da educação, na educação, o que você fez e o que você trouxe de resultado e o que mudou, o que modificou? O que você viu de todas as experiências que você teve na educação? Então, seu olhar. Por exemplo, esse estudo foi isso, a gente conseguiu realmente mapear. E aí falamos, né, o resultado foi para o professor, olha, isso aqui, então a gente consegue falar exatamente onde está errado. Como é que foi a dinâmica? Então, por exemplo, é um pouquinho do que eu falei. Quando ele deu exemplos, quando ele trouxe para a vida real, a motivação aumenta, a pessoa engaja mais. Quando ele começa a falar termos difíceis, a pessoa não entende. Então, assim, e às vezes isso nem precisa medir. Né? Então, por exemplo, a gente já tem questões de neurociência, de conhecimento de neurociência, que você já sabe, olha, isso aqui você simplifica. O que acontece? A gente entende, a gente aprende, a gente vive, a gente percebe o mundo através dos 5 sentidos. Tá? Então, uma básica para a educação é o quê? Para marketing também, anota aí. Quanto mais dos 5 sentidos você conseguir envolver nessa conversa, melhor. Então, por exemplo, você não só fala, você usa olfato, você usa paladar, você usa... Hoje o varejo está usando bastante isso. Você entra tá aquele cheirinho do pão. Sim. E lá não é o cheiro do pão. A pessoa coloca por quê? Te remete, te traz uma experiência, né? E um caso interessante é que, assim,
Dos nossos 5 sentidos, o olfato é o mais poderoso. Sim. Porque ele não passa por uma parte do cérebro que faz assim, o controle. Ele vai direto para o sistema emocional. Muita gente acha que é a visão, né? Na verdade, assim, a visão, o que acontece? 50% dos nossos receptores sensoriais, eles vêm pela visão, tá? É o mais importante, é o que capta a maioria da informação. Só que acontece, tem uma censura no nosso cérebro que fala, ó, isso sim, isso não. O olfato, não. Entendeu? Ele vai direto para o sistema emocional. Todos os outros sentidos passam por essa... Você não controla. Você não controla. Não adianta. Se sentiu aquele cheiro, você te leva para 10 anos atrás. A visão, não. Vai passar um controle, vai passar por uma parte de função executiva que vai categorizar. O olfato, não. Ele vai para a emoção direto. Os outros, não. Será que vai para emoção? Será que precisa? É importante? Sim ou não? Que legal. Bom, para trazer um outro exemplo, lá no meu mercado, né, das entrevistas, de processos de recrutamento, hoje a gente tem algumas ferramentas de vídeo em que eu estou conversando com a pessoa via vídeo normal numa entrevista e em tempo real a inteligência vai me falando pelas expressões se ela ficou mais estressada, se ela ficou desconfortável, se a inteligência acha que ela está mentindo, né? Esse tipo de escaneamento em tempo real. Você acha que a gente vai para uma sociedade onde isso vai ser aplicado em todos os lugares? Depende do tamanho da loucura do... Na verdade, a minha pergunta é, qual o limite ético da tecnologia? Boa. Tem a parte ética. Só que acontece, tá? Não estou querendo falar, mas o que acontece? Essas tecnologias dependem de quão longe você quer chegar com isso, do que você quer entender e processar dessa informação. Porque, por exemplo, quando a gente fala de marketing, todo mundo chega e fala, eu quero facial coding, que é isso aí. Tá? E como é que isso funciona? Isso funciona a partir de uma classificação de pontos na face. Então, quando você sorri, esses 2 pontos sobem e o outro desce. Então, a partir dessa classificação, ele vai te dizer, tá feliz, tá triste, tá bravo, não tá. Só que o que acontece? Hoje em dia, principalmente com o Botox, esses pontos eles não se movem mais. Então, não é que isso... Não estou dizendo que isso não funciona, mas isso seria muito mais eficaz se ele trabalhasse movimentação de músculos da face num nível mais profundo, distante dessa classificação. Essa classificação, ela não é precisa, vamos dizer assim, né? Então, assim, se você precisa de um resultado, né, depende do que você está fazendo. Se é para analisar o negócio do dia a dia, você não precisa de uma comprovação científica, uma profundidade, vou dizer que beleza. Agora, se você quer entender, por exemplo, a gente não usa. A gente não tem isso na nossa caixa de ferramentas, por quê? Porque ele não tem a tecnologia ainda suficiente para realmente te dar o resultado que a gente precisa em termos de rigor e de validade científica, né? E aí tem toda a questão da ética, que é o que você falou. Quando a gente fala de neurociência ou de inteligência artificial, gente, dá para usar para o mal? Dá. As duas coisas. Tá, a neurociência também. Eu consigo, por exemplo, com as ferramentas que a gente tem, predizer resultado de eleição. Obviamente não vou fazer isso no Brasil, não tem a menor intenção, nem quero, a gente não faz. Mas já fizemos em outro país, né, na Guatemala, e dá. Entendeu? Como? Analisando o discurso de cada político, colocando aí, precisa, obviamente, de um grupo muito grande de pessoas, e a gente consegue entender. Então, eu consigo falar para o cara o que ele tem que falar para que ele gere uma emoção positiva na pessoa. Entendeu? Só que isso não é do discurso. Sabe? Então, assim, dá para usar para o mal? Não. Só que, por exemplo, a Neuros, a gente tem um código de ética dinamarquês que a gente segue já desde lá, que é bem mais rigoroso, por exemplo, do que a gente encontra aqui no Brasil. Então, tem coisa que a gente não faz, tem coisa que, né, a gente tem que ter o limite, porque dá para fazer muita coisa com isso. Mas aí a gente está falando de valores e princípios, né? Sim. E caráter das pessoas, que é isso que é o bacana, que até a gente estava conversando sobre isso também, né? Assim, o quanto que a gente emprega aquilo que a gente é em qualquer coisa que a gente faz, né? Você rouba, né? Sim. É um grampinho, é uma casa, né? E aí cabe a idoneidade de cada um, né? Para usar para o bem. Espero assim que seja cada vez mais melhor, que o bem sempre vence o mal, isso eu acredito. Sim. Né? Você falou emprega e automaticamente veio para minha cabeça empregos. Né? Eu sou da RH. A grande questão hoje é: inteligência artificial vai roubar empregos de humanos ou surgirão outros empregos para humanos a partir da inteligência artificial? O que vocês acham? Adorei a pergunta, adorei.
Eu sou suspeita para falar. Trabalho bastante com neurociência e com inteligência artificial atualmente. E não vai roubar o emprego de ninguém. É aquela frase, né? Ela vai roubar o emprego de quem sabe usar melhor que você, né? Porque assim, ela ajuda você a fazer várias... Claro, tem aqueles empregos mais clássicos, aquelas coisas básicas que, vamos falar a verdade, pode ser que roube sim. Isso acontece, essa pessoa que faz esse serviço, esse trabalho braçal que a IA substitui, pode fazer outra coisa. Pode fazer outra coisa muito melhor. Né, você exatamente. Significa as cadeiras, né? Exatamente. Você Essa fazer sensação. uma coisa melhor. Porque a IA, ela faz o quê? Ela faz trabalho braçal, vamos dizer. Né? Ela faz coisas que você não tem que fazer 1 milhão de vezes. Ela faz em 30 segundos para você. Então, nada melhor do que você fazer outra coisa mais legal, mais interessante, que use mais o cérebro. Inclusive, em tempos que tempo é artigo de luxo, sim, não é? A gente realmente tem que aprender a cada vez mais trabalhar melhor com essas ferramentas para que a gente possa exercer a nossa melhor atividade, nossos pontos fortes, reais, né? Muito melhor empregados, vamos dizer assim, de novo emprego, né? Mas eu vejo assim, eu penso como você, até porque se a gente olhar para o ciclo natural, né, da nossa vida, da nossa existência, né, a gente vai sempre cocriando, né? E aí vem coisas novas, vem oportunidades novas, né? Voltando a falar sobre a geração Z, que já tem um outro apetite, né? Que já funciona de uma maneira diferente, né? O jogo é diferente, a dinâmica é diferente. Vai se acomodar muito bem nesse lugar, né? Obviamente dá o cabelo arrepiado para as empresas, né? Porque né? Você fala, e agora? Né? Como é que a gente vai estar daqui a pouco? Né? Que eu acho que é a grande dúvida para todo mundo. Então, o que acontece é que as pessoas, elas têm... primeiro que elas precisam... A inteligência artificial sozinha, ela não faz nada, né? Ainda tem que ter esse input humano. Por isso que eu gosto de trabalhar nessa interseção da neurociência com a arquitetura, porque... Com a arquitetura não, é que eu sou arquiteta também, tá, gente? Mas da neurociência com inteligência artificial, porque esse trabalho, a gente utiliza dados humanos para criar uma inteligência que vai te dar um input humano, né? Mas quando a gente fala no geral, no uso da inteligência artificial, o humano ainda tem que falar, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, e você tem que saber fazer isso bem. Que legal. Né? Então, é muito importante. Paula, o que me veio agora é a oportunidade, né? Que é o que a gente estava discutindo também. Então, é a oportunidade para as pessoas aprenderem, porque já que é um desconhecido, né, o que a gente precisa? Aprender sobre para não ser mais desconhecido. E que não é só uma ferramenta para mim, para você, para a geração Z, é uma ferramenta, inclusive, para até, pensando aqui, qualificar melhor até a geração mais sênior, né? Você tem oportunidade para muita gente, né? Porque... Sim. Praticamente, tirando os grandes experts e os neurocientistas aí, paulas da vida, tá todo mundo querendo aprender sobre isso. Sim. E quando a gente fica com a história do medo, a gente fica parado, não pode parar. A gente tem que continuar, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Não é assim que a gente já tinha falado? Não é desse jeito que é a vida? E uma coisa importante, falando ainda sobre empregos, é uma pesquisa recente agora de que para cada posto de trabalhos manuais, de trabalhos especialmente na indústria, que se extingue por causa de uma nova tecnologia, abre-se 3 novos postos no campo de serviços. Então, o que a gente vê de verdade é uma migração do tipo de trabalho. Sim, é a questão de que acho que todo mundo tem que sempre continuar aprendendo, né? E aí, você não sabe ainda? Vai aprender, vai entender como IA, né? Você falou essa questão das gerações, né? Ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com a minha tia, ela virou assim para mim, ela tem 70 e poucos anos. Nossa, Paula, mas eu queria que você desse um curso para mim de IA, porque eu não consigo conversar com os meus netos. Olha, e aí eles conversam comigo como se fosse uma criança de 3 anos tentando me explicar as coisas. Sabe, eu achei interessante a ideia, porque... Realmente, quando a gente pensa, não fica pensando nesse público, né? Do público mais sênior, do público, sei lá. É porque é acessível, né? Aí, tá na palma da mão, né? E é uma coisa que todo mundo pode usar, um ChatGPT grátis. Gente, né? Então, assim, se todo mundo... Isso dá pensa, a gente tem medo, tá perdendo emprego, sei lá, mas pensa na quantidade de oportunidade que uma pessoa que, de repente, não tem uma formação acadêmica, se ela começar a fuçar mesmo, começa a conversar lá com o ChatGPT. Aprende a usar isso sozinho. A oportunidade que essa pessoa não pode ter. E se a gente parar para pensar, né, um pouco mais para trás, o que eram influencers? A gente nem sabia. YouTubers. Né?
E agora eles já são virtuais, eles nem Eles existem já mais. nem existem, pois é, exatamente. Me veio também uma coisa bem importante. Você falou do medo. O que o medo faz com o cérebro? Então, Esse é um tema que, assim, eu particularmente amo, né? Porque a partir do momento em que a gente sabe sobre como ele se comporta, a gente tem a chance de agir diferente, né? Eu costumo dizer que é assim, veja se isso faz sentido. Quando a gente está com uma concentração de medo, é como se a gente tivesse um pote cheio de bola preta. E aí fica com aquele pensamento, com aquela negatividade, com aquela sensação ruim, ou pela tristeza, ou por qualquer sentimento que não seja bom, né? E aí paralisa, porque tanta coisa que fica ali bolinha preta. E aí a gente precisa começar a colocar umas bolinhas coloridas para suportar isso tudo e mudar, e transformar, e se melhorar, enfim. Eu acho que praticamente a gente está falando aqui sobre saúde mental. Fala para nós aqui, né, como é que se comporta esse medo no cérebro? na verdade, a questão do medo é que, assim, ele é uma emoção básica, né? E ele realmente ele paralisa a gente. Então, mas por que a gente tem medo, né? É aquilo que a gente estava falando um pouco antes. O cérebro, a gente tem medo do que a gente não sabe. Por que virou essa coisa horrorosa na pandemia? Porque a gente nunca tinha vivido isso antes, a gente não tinha ideia do que ia acontecer amanhã. Então, o nosso cérebro está sempre buscando previsibilidade. O medo ele vem quando você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode parar para pensar. Pode ser o medo mais bobo ou o medo mais grave. Ansiedade? Você não sabe. Não, são coisas diferentes, mas assim. É o medo do desconhecido. Porque assim, o que acontece? A todo momento, o seu cérebro está mudando. Eu não sei se você já ouviu falar, é a teoria da energia livre. O Carl Fritz é um neurocientista inglês. Ele tem essa teoria dele que, assim, a cada momento, o nosso cérebro está tentando balancear as informações que ele já conhece com as informações novas que a gente está recebendo a todo tempo, toda hora, todos os dias. Tá? Então, a gente está tentando manter esse equilíbrio. Quando acontece uma coisa diferente, uma coisa imprevisível, uma coisa igual, a gente não sabe direito como é que isso funciona, a gente não sabe se isso vai, né, substituir, roubar meu emprego. Claro que a gente fica com medo, porque a gente não sabe o que vem amanhã. Sim. O nosso cérebro ele quer manter esse equilíbrio. A partir do momento que chega um negócio que bota a balança do outro lado, o que você faz? A gente não sabe lidar com isso. Né? Então, assim, se você quer tentar vencer o medo, é você, assim, é o que você falou, vamos colocando outras bolinhas, e o que a gente faz com essas bolinhas? Tem toda a questão de você tentar trazer as emoções, trazer coisas positivas, isso é uma coisa. Mas também tem a outra coisa de você buscar entender aquilo num contexto maior para que o seu cérebro se sinta mais seguro. Para que você saiba, né, que é questão risco, ambiguidade. O risco, ele não ativa tanto a amígdala, que é a parte do medo no cérebro. Por quê? Porque você sabe, 50% de chance de dar bom ou 50% de chance de dar horrível. Só para falar sobre a amígdala, a gente não é essa. Não é essa. É a do cérebro. Boa, Milena. Só para distinguir as amígdalas, porque temos duas. Sim. E outro neuromito também é que o pessoal fala que a amígdala é só reações negativas. Não, tá? A amígdala também é ativada é mais em termos de recompensa. Mas, enfim, voltando. Então, quando você tem um risco, você sabe, ele é mais ou menos calculado, chance X de acontecer isso, Y de acontecer isso. Quando tem a questão mais da ambiguidade, a gente não sabe. A gente, tem uma chance de alguma coisa acontecer que pode ser isso, pode não ser isso. Que é o Covid, que é a IA, que é o computador, quando é calculadora. Né? E sempre esse medo, por quê? Porque é o desconhecido. Então, seu cérebro não consegue prever o que vai acontecer amanhã. Aí a gente fica doido. E será que, isso me veio agora, assim, será que esse não é um convite para a gente começar a olhar mais para as histórias, né? Porque quando a gente para a gente analisar a história, a gente percebe que as coisas aconteceram. Você falando sobre a migração de empregos, né? Quantas vezes isso não aconteceu em várias situações? Veja o Uber, o rádio, a internet. Né? Assim, é curioso. Outro dia eu estava contando pro meu filho mais velho sobre um emprego que eu tive, assim, na minha transição de carreira de empreendedora, que eu usava o telefone público, né? O orelhão, e tinha ficha. Ele, que é isso? É verdade. Gente, é sério, né? Tipo, telefone de discar. A gente não tem nem mais telefone físico em casa. Acabou, né? Então, quer dizer, se a gente olhar para a história e entender, ter interesse sobre a história,
talvez esse medo não fique tão exacerbado, não é? Exatamente, era que você deu uma dica boa, né? A gente pensar que, ó, tudo isso passou e todo mundo sobreviveu, melhorou a nossa vida, tornou a nossa vida mais fácil. E eu acho que a ela tá fazendo a mesma coisa. E agora, só puxando aqui mais uma coisinha que veio para mim sobre o empreendedorismo, né? Que é uma coisa que eu sou fascinada. Estamos aqui, né? 3 empreendedores. E eu acho que até é legal a gente estender, mas assim, quando eu tive meu primeiro grande problema, né? Dos negócios, da empresa, de ser sociedade, a empresa foi quase lá para baixo, eu tive vários tipos de problema. Eu não fiquei paralisada pelo um treino natural meu de acelerar, mesmo que a gente esteja numa situação, tô sem pé, tô sem perna, dá um jeito de andar. Não fica parado, senão, né? Piora. Aconteceu, passei, né? Procuro sempre na minha vida, daí eu acho que é uma característica minha mesmo, de olhar para as coisas boas, porque a partir do momento em que a gente está vivendo uma situação ruim, a gente já sabe que é ruim. Aquilo lá a gente já conhece que é ruim. Né? Então vamos tentar olhar para o que é bom? Vamos tentar trazer essa coisa da qualidade para dentro da gente, para a nossa experiência, para o nosso dia a dia. Coisas simples como o céu, olhar para o céu, ver borboleta, de verdade, né? Porque eu super acredito nessa conexão da natureza. Depois que eu entendi que a vida é cíclica e que não tem alegria eterna e nem tristeza eterna, a minha vida ficou muito mais leve. Eu estou falando sério. Os gregos chamariam da roda da fortuna. A roda da fortuna, maravilhosa. Exatamente. Então, eu acho que é muito nesse lugar. Sim. Né? A gente já sabe que vai passar, a gente já sabe que tem uma condição. E a gente tem a beleza da oportunidade de viver nessa condição. Então, por que não usá-la da melhor maneira possível, a nosso favor? Né? E ter curiosidade para descobrir o que é isso, ter curiosidade, porque eu acho que a curiosidade ela é mágica na nossa vida. Né? Eu adoro quando a pessoa fala, eu sou curioso. Mas curioso por coisas interessantes, né, gente? Não curioso para a vida alheia. Pelo amor de Deus, fofoca reversa aqui! Não, ninguém merece. Mas sobre esse tipo de coisa, como que você vê esse cenário de aprender, de entender esse mundo que está tão diferente já do dia que você se deu conta da sua existência na vida? Eu acho que existem 2 grandes pontos aqui. E isso já fica de tema aí para o nosso próximo programa, é que as pessoas precisam se conhecer melhor. Porque se a gente tem medo do desconhecido, imagina quando o desconhecido é a gente mesmo. Nossa. Então esse é um fator muito grande. E voltando, recapitulando um pouco sobre o que a gente estava falando do medo dos fatores externos, a velocidade exponencial, né, a curva exponencial com que o mundo tem se transformado, faz com que a gente efetivamente não consiga acompanhar tudo. É um excesso de informação, é um excesso de transformação, o que você leu de manhã à noite já é desatualizado. Então, por outro lado, eu acho que a gente também precisa, obviamente, não parar de se atualizar e estudar, mas também entender que a gente nunca vai estar super atualizado com tudo. Será que isso não traz uma oportunidade para a gente ter mais foco? Num lugar que a gente praticamente não tem, né? Assim, tá todo mundo em busca do tal do foco. Essa é, né, a busca do milênio. Né? O foco. Quem é o foco, gente? Onde que ele tá? Vamos trazer ele aqui nessa cadeira. Vamos Onde trazer. vive é o que come, né? Como é que é isso? Sim, mas é uma característica super importante, porque a gente está sendo bombardeado com informação. Eu dei uma palestra do dia, eu até comentei sobre isso. Eu cheguei no aeroporto de Congonhas, aquelas telas gigantescas de LED, não sei o que lá, para todo lado, dando um monte de informação para a gente. Falei, gente, e a gente acha que não, mas o nosso cérebro está processando cada um daquele negócio. A gente não percebe, de maneira inconsciente, aquilo está entrando. Quanto que a gente recebe de informação? Não, é absurdo, é absurdo. Até tem, mas confesso que eu não lembro esse dado. Eu li algo como 75 mil pensamentos por dia. Tem isso também. Mas, assim, por exemplo, se a gente comparar com 1971, se não me engano foi um dado que eu vi, a gente está exposto a de 6 a 8 vezes mais anúncios durante o dia, e isso foi antes da IA generativa. Então, o que acontece agora? Agora você aperta um botão e sai 30 posts para você postar. Então, a quantidade vai ser ainda maior. Né? Então, o que é importante a gente fazer isso? Voltando um pouco no tema de saúde mental.
o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de processar informação a cada momento. Então, assim, não adianta você querer absorver tudo. E ele está processando até o que você não sabe que ele está processando. Então, assim, a gente tem que estabelecer momentos de foco. Ó, desliga o celular, bota para o lado. Agora, vou focar no que eu estou fazendo. Se você deixar notificação, se você deixar isso e aquilo e o telefone tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir focar. Esse foco ele não vai aparecer nunca, não vai dar para trazer aqui. Porque hoje você não consegue fazer, você é headhunter maravilhoso. Você não consegue achar ele aí, fazer um hunt, uma pesquisa? Não, Ó, achou boa ideia. não. Pede para IA. Nunca vi, só ouvi falar. Mas como que você vê, né? Porque é super importante, né? Assim, por exemplo, pesquisa, nas entrevistas que você faz, nas conversas, você conversa com muita gente. Né? Muita gente. Você tem alguma técnica, alguma maneira de saber se a pessoa tem mais ou menos foco? Tem. Na verdade, assim, o processo de entrevista um a um pessoal, ele é bastante subjetivo, né? Mas ele é muito calcado na predição a partir dos comportamentos que essa pessoa já teve. Então, a gente consegue muito claramente, depois de tanto tempo entrevistando, perceber aquela pessoa que sabe lidar com o caos ou que não. Aquela pessoa que sabe tomar decisões com quantidades limitadas de informação ou não, que são os indícios que vão me mostrar se ela tem foco ou não. E a gente também acaba desenvolvendo um senso, porque aquela coisa, para qualquer um que você pergunte, se você tem foco, especialmente numa entrevista, ele vai falar tenho. Só que daí ele vai falar tenho, daí ele tá olhando pro passarinho, o relógio, ele viu que você tocou o celular. Então, é um conjunto de coisas que faz com que a gente consiga perceber. Não é uma coisa binária de 1 e 0. E uma coisa interessante, daí quando a gente começa a ter tecnologia de apoio, e não só as artificiais, mas toda a série de avaliações, de testes de perfil que a gente consegue aplicar num candidato, é porque assim, cada ferramenta nunca vai te mostrar o todo, mas vai jogar a luz em uma partezinha desse indivíduo. Então quando você começa a juntar tudo, você começa a aumentar bastante o teu percentual de chance de acerto. Que legal. Ó, outro benefício do estudo neurocientífico. Qual que é a vantagem do estudo neurocientífico? Quando você faz uma pergunta, a pessoa te responde conscientemente que ela pensa que é o quê? Você tem foco? Tem. Se eu faço essa pergunta através de não pergunta, se eu faço um estudo neurocientífico sobre isso, primeiro, você não vai fazer pergunta. Você vai colocar a pessoa para, sei lá, executar uma tarefa X. E você tá vendo o que ela tá vendo e a ativação do cérebro dela. Então, assim, a beleza do estudo neurocientífico é que ele não tem viés. Você não vai falar o que é politicamente correto, porque eu tô lendo no seu cérebro. Lindo. Entendeu? Então, é quando eu falo que dá pra usar pra tudo, dá, gente. Agora me deu medo. Olha, você sabe que tem uma coisa, a gente estava aqui falando de foco, né? E imagino que você possa me dizer algumas coisas sobre como é que a gente consegue se organizar, né, para que a gente possa ter ou livrar mais nosso cérebro, ou melhorar o nosso foco. Eu vou confessar aqui, eu enquanto empreendedora e visionária, minha cabeça vira e mexe está lá na lua, e eu comecei a criar mesmo, entendendo quem eu sou, e aí um trabalho muito forte de autoconhecimento, de autoconsciência, né, porque também vem muito do nosso querer, né? A gente querer se aprofundar na gente, como o Júlio também bem disse, né? Eu acho que parte da gente para a gente conseguir realizar outras coisas, inclusive entender melhor sobre a inteligência artificial e a neurociência. O que você traria para nós aqui, né? Coisas do dia a dia, que são simples e que podem fazer toda a diferença na vida das pessoas? Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar que tem embasamento, por exemplo, neurocientífico, né? Uma coisa foi essa do celular, que eu falei, separa o momento do seu dia, deixa o celular lá, mas uma coisa que é muito importante, que é simples da gente fazer, gente, é questão de organização, organizar o seu dia. Por quê? O nosso cérebro, uma coisa importante do cérebro é a questão da demanda cognitiva. O que é isso? É a quantidade de informação que o nosso cérebro está processando a cada momento, que ela é limitada. Né? Se eu falar, decora uma sequência de 20 números, a gente não consegue. Por quê? O nosso cérebro só consegue memorizar 7, 6, e olha lá. Né? Só que isso não é sobre memorizar número, é com tudo. Então, por exemplo, se você deixa sua roupa que você vai vestir amanhã cedo, deixa ela preparada na noite anterior, arruma a sua mesa, pensa, por exemplo, a sua mesa de trabalho. Se ela tá arrumadinha, você pode perceber, você vai trabalhar melhor. Se tiver cheio de bagunça, cheio de coisa, você vai perder o foco. Por quê? Porque você acha que não, mas o seu cérebro tá
processando toda aquela informação que está ao seu redor. Então, assim, menos é mais, gente. Eu estou falando disso para propaganda, para sua vida, para amanhã. Então, assim, nosso cérebro, ele tem essa capacidade limitada. Então, se você conseguir organizar o máximo possível, questão da roupa é super fácil, questão de organizar o seu ambiente de trabalho, organizar o seu desktop do computador, não deixar um monte de estímulo ao mesmo tempo, não liga a televisão, fica no celular e trabalha ao mesmo tempo, isso é péssimo. Porque você acha que você está focado no computador, mas o seu cérebro está processando tudo. Então, assim, eu acho que essa é uma dica importantíssima, além daquelas básicas, né, gente? Dormir bem, fazer exercício, comer bem. Você quer potencializar o seu cérebro? Você tem que pensar em tudo isso. Ô, Paula, e Maravilhoso. as mulheres de verdade são capazes de fazer mais coisas que os homens? Ah, você não podia perder essa... Será que você vai responder? Né? Então, acho que sim. Não, brincadeira. Quando a gente fala, na verdade, isso é geral, tá? Como é que funciona? O cérebro humano, ele não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? O que ele faz ele está constantemente mudando o foco muito rápido, que a gente não percebe, de uma coisa para outra, tá? Mas ninguém, nem homem, nem mulher, consegue fazer exatamente duas coisas ao mesmo tempo, tá? O que acontece é que certas pessoas têm essa capacidade de mudar o foco de uma para outra mais rápido, tá? Então, se você pensar estritamente, ninguém é capaz, nem homem nem mulher. Mas quando você pensar nessa velocidade de mudança, mas isso vem da onde? Isso vem lá de trás. O homem saía para caçar, a mulher tinha que cuidar da prole, tinha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, durante a nossa evolução, vamos dizer assim, como mulheres, a gente teve que aprender a lidar com isso. E o nosso cérebro, que é outra questão que dá para fazer mais 1 hora de bate-papo, é a neuroplasticidade. Nosso cérebro está constantemente aprendendo com o que a gente faz todo dia. Você pegar um caminho diferente para ir para sua casa hoje à noite, isso vai criar uma nova conexão no seu cérebro, que é bom. Por isso que é bom aprender coisas novas, você melhora o seu cérebro. Não só para você facilitar com a demanda cognitiva, mas quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente continuar buscando coisas novas, seja IA, seja tecnologia, o que é que for, aprende a fazer crochê, aprende, sei lá, volta para sua casa por outro caminho, você vai ver como isso vai mudando o seu cérebro, eu adorei, melhor. Porque toda vez que eu me perder, eu vou falar assim, é neuroplasticidade. Você está cuidando do seu cérebro, entendeu? Mas você sabe que eu adoro isso, sabia? Eu sou assim uma louca por aprendizagem, eu amo aprender, amo aprender. E muito parte desse princípio, assim, eu enjoo ficar passando sempre pelo mesmo lugar. Vou naquela ruazinha que eu nunca fui, salvo quando eu tenho que chegar na hora em tal lugar, que daí eu quero ganhar do Você vai no automático, né? Depende, tem estratégia também. Mas eu achei muito bacana você falar sobre isso, porque a gente precisa saber das coisas que movimentam a gente para sermos melhores com a gente mesmo e para fomentar coisas melhores para o mundo, né? Então, quando a gente parte desse entendimento simples, que é o que você disse, né? O menos é mais. Quanto menos coisa a gente consegue gerenciar, mais, né? E melhor, eu acho até. Sim. Né? Acho que é o melhor mesmo que a gente busca, né? Então, isso realmente faz com que a gente construa coisas importantes mesmo para o mundo. Né? Não fique à deriva, não fique no piloto automático, como você colocou, ou alienado a qualquer outra informação de outra pessoa. Né? Vai olhar, vai buscar, vai conhecer, vai saber sobre o que você vê, como você vê em relação àquele assunto. Né? Isso já te coloca no outro patamar, né, Paula? Sim, com certeza, porque a gente funciona, o cérebro funciona com associações. Então, cada vez que você vai buscar uma coisa nova, o seu cérebro vai associar com alguma coisa que está lá, né? Volta um pouco naquela questão do equilíbrio. Então, quanto mais você trouxer novas informações para o seu cérebro, mais rico ele vai ficando. Né? Para ficar fácil de entender, por exemplo, quando a criança, né? O cérebro dela está sendo formado, essas associações elas estão sendo formadas. Então, você tem que pensar como se fosse um gramado verde. Você vai passando por esse caminho. Não vai ficando aquele caminho de terra? É a mesma coisa no nosso cérebro. Quanto mais a pessoa passar por aquele caminho vai ficando mais forte. Aquela conexão no seu cérebro vai ficando mais forte. Cada vez que você vai aprendendo mais coisa, seu cérebro mais vai aprendendo a aprender. Ele vai ficando mais forte, mas... Vamos fortalecer o nosso cérebro, gente, com o aprendizado, que hoje está na palma da mão de muitas pessoas, né? Que está fácil, acessível, né? Que lindo. Adorei. Bom, gente, o assunto está maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Poderíamos ficar aqui um tempão com a Paula, né, trazendo tanto esclarecimento, tanto entendimento, né? Eu acho que aqui foi um aprendizado muito bacana, né? Cada um colocando a sua opinião, entendendo como é que a gente circula na vida um do outro.
E é esse nosso objetivo aqui enquanto Tear, né? E agora, nesse exato momento, nesse tempo que estivemos juntos, nós tecemos um novo tecido, né? E o nosso objetivo é que a cada episódio, a cada conversa, a gente desenvolva um novo tecido. E eu já aqui, com a minha cabeça, que amo isso, sou louca nesse lugar, já pensei aqui no nosso tecido. Já pensei, não. No próximo, talvez eu mostre. Cheio de brilho, de luz. Isso aí. Queria agradecer, Paula. Muito obrigada, mesmo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua força, por você estar aqui, por ter vindo para cá para a gente conversar. Ju, também você por estar contribuindo com o meu sonho, né? E a gente construindo realidade juntos. Muito obrigada também. Muito obrigada, gente.